Oi, a gente vai falar sobre a Guerra de Canudos no primeiro governo civil da história da República do Brasil. Né? A Guerra de Canudos, na verdade, é a consequência direta de um movimento social muito importante que aconteceu no sertão da Bahia. Né? A forma mais correta da gente falar sobre Canudos é a gente se referir a Canudos como um movimento social, que é resultado de um longo processo de marginalização, de violência, de exclusão social. Aqui a gente tem um desenho do Arraial de Canudos, dessa comunidade fortemente voltada para o espírito religioso, que foi montada aqui nas margens do rio temporário Vaza Barris, numa fazenda abandonada chamada de Fazenda de Belo Monte. Esse é o Arraial de Belo Monte, também conhecido como Arraial de Canudos. Estima-se que aproximadamente de 13 a 15 mil pessoas chegaram a viver dentro desse ambiente aqui, organizado de maneira comunitária, e que a gente entende como um movimento social. Okay? O Brasil vivia, em 1894 até 1898, o governo do primeiro presidente civil, que é o presidente Prudente de Moraes. Okay? Durante esse governo, a Europa vivia uma crise econômica terrível, o que tem como consequência uma queda significativa das exportações de café, nosso principal produto. Os efeitos da crise do encilhamento, daquela tentativa de industrialização que aconteceu nos governos militares, ainda eram sentidos na economia brasileira, ou seja, crise inflacionária, desvalorização monetária, desemprego. Floriano Peixoto deixava o poder e junto com ele toda a força da imagem do Floriano também entrava em declínio, junto com o declínio da imagem do exército também. O exército se retirava do poder. Então a gente tem o declínio do florianismo e declínio também do prestígio político do exército. Agora é a hora dos cafeicultores no poder, das oligarquias agrárias. E dentro desse cenário a gente tem um crescimento significativo da miséria, um crescimento significativo da opressão e exploração. Canudos é resultado desse cenário. Ok? Bom, o movimento social de Canudos. Basicamente a gente pensa, quais são as causas desse movimento social de Canudos? A fome, a miséria, a seca, a exploração que se vivia naquela região, a falta de dignidade, sobretudo a falta de liberdade. É muito difícil a gente pensar, falta de liberdade. É muito difícil a gente pensar numa vida em que o indivíduo não tem liberdade para poder se programar, para poder ter projetos de vida. Tudo isso, até mesmo porque o cara não tinha nem liberdade de escolha, ele era submetido à lógica do coronelismo, ou seja, daquele poder, daquela opressão de alguns grandes proprietários de terra, que de maneira clientelista, patriarcal, determinava qual que vai ser os rumos que os indivíduos devem dar para a própria vida, em quem que eles devem votar. A gente tinha lá o voto de cabresto. Ou seja, era uma vida com muito pouca dignidade desses sertanejos, que viviam na miséria, que passavam fome, que viviam na seca. E dentro desse cenário, nós temos também uma profunda religiosidade, ou seja, o catolicismo muito profundo, uma religião muito intensa dentro da mentalidade desses indivíduos, que se apegavam muitas vezes a justificativas religiosas para tentar amansar os efeitos dessa crise, amansar os efeitos da fome e da miséria. Okay? É dentro desse cenário, então, que surge o Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como o Beato Conselheiro. A primeira referência que se tem do Antônio Conselheiro é de 1874, em que os jornais começavam a falar sobre um indivíduo que saía pregando a ideia de que a solução da miséria, a solução para a miséria está na vida comunitária, na religião, está no apego às regras e às normas de Deus. Em 1893, o Antônio Vicente Mendes Maciel, o Beato Conselheiro, após um longo processo de peregrinação, funda junto com a comunidade toda o Arraial de Canudos. Ele que antes disso, que tinha nascido na cidade de Quixaромibim, no Ceará, tinha sido aí um pequeno comerciante, era caixeiro viajante, amansador de cavalos e virou beato. Bom, dentro desse movimento social, vamos entender melhor aqui. Então a gente tem aqui o início do movimento social e é um movimento social que se transforma num movimento social que a gente chama de messiânico, ou seja, fortemente enraizado nas religiões. Vamos entender algo bastante interessante. Então a gente tem aqui algo que acontece na Bahia, ok?
em que esses sertanejos que viviam no sertão da Bahia, assim como de outras regiões do Nordeste também, sofriam a opressão que vinha principalmente do coronel. Surge o Antônio Conselheiro, né, que inicia, junto com todos esses fiéis, com esses seguidores, uma gigantesca peregrinação, pelo sertão, né, ou seja, eles vão peregrinar pelo sertão até encontrarem, né, e se fixarem em Canudos. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Olha só que interessante. Essa lógica, né, é uma lógica que já aconteceu em outros momentos religiosos aí, se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia. Vamos fazer uma comparação aqui com a Bíblia, olha só. Supondo que ao invés de Bahia, a gente coloque Egito, analisando lá o que está no Antigo Testamento, por exemplo. Ao invés de coronel, a gente coloca o faraó do Egito. Ao invés do Antônio Conselheiro, a gente coloca o Moisés, né, enviado por Deus para salvar o povo de Deus da opressão e da escravidão que os faraós, né, do Egito impunham a eles. Né. A peregrinação é a mesma, né, só que pelo deserto, até chegarem à terra prometida, a Canaã. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque o movimento social de Canudos tem esse forte apelo religioso e as pessoas que vivem em Canudos vão interpretar Canudos como a sua Canaã. Vão interpretar Canudos como a sua terra prometida, o lugar em que Deus oferece para que eles possam encontrar a graça e, sobretudo, a dignidade. Okay? Por isso que esse movimento social, que tem uma justificativa política, econômica, social, tem uma justificativa também religiosa. E por isso que ele é conhecido como um movimento messiânico, é o messianismo. Né? Do que se trata? É um movimento popular, normalmente rural, que mobiliza uma população pobre contra a ordem vigente, no caso ali a coronelista, por meio de mensagens religiosas, apolíticas, né? Pode ser milenarista, ou seja, que prega o fim do mundo, ou sebastianista, né, que espera, né, por um ente místico salvador do povo. Né? Ou seja, esse movimento de Canudos pode ser interpretado como um movimento messiânico. Okay? Então onde que vai vir a oposição, a repressão, né, a esse movimento? Né? Dos fazendeiros, da Igreja Católica e do próprio governo. Por que os fazendeiros se opõem ao movimento de Canudos? Porque eles vão perder, nós temos aqui a perda, de mão de obra. Ou seja, muitas pessoas saem das fazendas e vão para o Arraial de Canudos, portanto eles perdem mão de obra. E não só isso, né? Esses fazendeiros, muitas vezes coronéis, né? Grandes proprietários, têm poder, etc., também vão perder poder, perda de poder. Por quê? Porque esses sertanejos de Canudos não se submetem, não vão mais abaixar a cabeça para os mandos e desmandos dos coronéis. Portanto, para os fazendeiros, o movimento de Canudos é um exemplo a não ser seguido. A Igreja Católica, a gente tem a perda de fiéis, né, que agora seguem, né, as regras, as normas religiosas do Beato Conselheiro, não mais da Igreja Católica. A Igreja Católica via no movimento de Canudos um movimento que praticava uma série de heresias, né, e o governo, que a gente tem aqui a perda de controle, né, a perda de controle. Por quê? Porque os sertanejos de Canudos não eram submetidos às normas da República, não eram submetidos às instituições republicanas. E justamente dentro desse cenário que nós vamos ter uma repressão militar. É necessário destruir o movimento. Né? Essa repressão militar acontece a princípio, né, no estado da Bahia. Nós vamos ter 2 expedições que fracassaram, né, e depois se transforma num problema federal, com mais 2 expedições, né, sendo que a última vai massacrar o movimento. É importante destacar que para justificar essa repressão militar, antes é necessário se demonizar o movimento, ou seja, desmoralizar, é necessário organizar uma desmoralização do movimento. E o responsável por essa desmoralização vai ser a imprensa. Ou seja, a imprensa que vai transformar o movimento de Canudos em algo a ser destruído. Ou seja, eles vão propagar a ideia de que eram monarquistas, e a bem verdade é que não eram. Em nenhum momento eles levantaram uma bandeira monarquista, de que eram selvagens, de que não seguiam a ordem, que, portanto, precisavam ser reprimidos. Isso é tudo uma construção midiática. A bem verdade é que era um movimento que incomodava bastante pessoas poderosas, que eram a igreja, que eram os coronéis, que era o próprio Estado.